E nós estamos numa série para a família, e eu falei para o amado, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero ministrar essa palavra. É uma palavra de esperança para nós. Baixe a cabeça, ora agora comigo. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero pedir a Tua misericórdia sobre a minha vida. Preciso da Tua ajuda, preciso de que o Senhor, mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu possa, Senhor, transmitir a Tua palavra como ela é, Senhor. Que saiamos daqui hoje, Senhor, transformados e mudados pelo poder que é no Teu nome. É a minha oração, é meu pedido no nome glorioso de Jesus. Amém. Tome assento, igreja. Quando o salmista, ou o escritor desse salmo, ele começa dizendo: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Se você procurar corças, de verdade, talvez seja um dos animais que tem uma das maiores velocidades quando ela principalmente está fugindo dos animais que normalmente se alimentam dela, não é? Ela tem um poder de arranque e de corrida que é algo quase que absurdo. Tem um animal que se eu não me engano, não é o leopardo, acho que é chita, que também corre muito parecido, que é um dos poucos que consegue alcançar. Mas ela tem um problema muito sério, a corça. E o problema sério da corça, por incrível que pareça, amados, não é a canseira de correr. Os pés dela, as suas patas, chegam a um ponto que começam a pegar fogo. E por conta dela correr tanto, ela precisa encontrar água o mais rápido possível, não simplesmente para beber, mas para refrescar os seus pés. A grande preocupação da corça não é beber água, é colocar os pés numa água, porque aquilo pode fazer com que ela sucumba, venha a morrer e caia. E seria uma presa fácil para o seu predador. Esta é a razão que o salmista diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Mas uma coisa que chama a atenção demais nesse texto é que ele reclama o tempo todo. Ele vai falar, não é, do que ele está passando. Ele diz que as suas lágrimas têm sido seu alimento de noite. Presta atenção, ele fala isso, não é? Ele fala que as pessoas zombam dele. Ele se mostra triste por conta daquela situação. Mas é interessante que boa parte do texto, ele sempre termina dizendo: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Ele fala isto, ele fala da sua situação, mas ele diz: espera em Deus. Nós sabemos que o momento em que o mundo passa, na vida real, as pessoas, elas não estão vivendo. E quando eu digo as pessoas, são aquelas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. São aquelas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. São aquelas que às vezes estão dentro dos nossos templos, mas ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. São religiosas, não faltam os cultos, são pessoas boas, mas não tiveram uma experiência com Deus, ao ponto, não é, de dizer, como o salmista: espere em Deus, espere em Deus. Ele reclama, ele fala da sua situação, mas o tempo todo ele fala: espere em Deus, espere em Deus. E é uma coisa interessante, que ele fala que ele subia, né, para o cortejo, para a casa de Deus, cantando de alegria, dando graças ao som de grande festa, né? Mas ele fala que ele está abatido, que ele está triste. Eu estou abatido, a minha alma se entristece. E ele começa a falar sobre as situações, o porquê que ele está passando por aquilo. Então veja só, o que está acontecendo hoje com as pessoas que estão dentro do templo, que frequentam as nossas igrejas, independente de ser esta igreja ou qualquer uma outra, mas ainda está cocheando em dois pensamentos. Que dois pensamentos são esses? São aqueles dias em que você está num fervor tão grande, não é? Que parece que você vai dizer para o monte: sai daqui, ele vai sair.
Mas tem dia que você não está se aguentando você mesmo. Você reclama, você blasfema, você fala coisas que jamais deveriam falar. Mas por que isto? Porque falta algo na tua vida. E eu poderia te dizer que as pessoas hoje estão perdidas. As pessoas hoje estão abatidas. As pessoas hoje estão sendo pressionadas. As pessoas hoje estão sendo perseguidas, como ele fala aqui. E mais do que perseguição, as pessoas estão sendo oprimidas. E a opressão não é pelo governo. A opressão não é simplesmente por alguém que está te oprimindo, porque você lá no certo. Não, a opressão era do dia a dia. É a opressão que o mundo tem se levantado contra toda a humanidade. É a opressão do tempo. É a opressão de ser o melhor em alguma coisa. É a opressão de agradar a A ou a B. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O salmista, ele volta a dizer, espere em Deus. E talvez você esteja aqui hoje também sem esperança nenhuma. Dizendo, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a minha vida? E não tem coisa pior do que isto. Porque hoje o mundo de verdade, o mundo de uma forma geral, e quando nós falamos no mundo, estamos falando do globo, não é? Hoje existe uma pregação no mundo, que Deus não existe, que tudo isto é conto da carochinha, que isso é uma loucura, quando nós falamos de um Deus, e de um Deus, não simplesmente de um Deus, é um Deus que veio aqui, é um Deus que pisou nesta terra, é um Deus que ele se despojou daquilo que ele tinha, que era a sua glória, para se fazer como nós, veio aqui ele nasceu de uma virgem, aqui ele falou do seu evangelho, aqui ele foi preso, ele foi açoitado, ele morreu numa cruz, e quando as pessoas diziam, acabou, ele ressuscita. E a sua ressurreição, ela tem tudo a ver com esse texto. Por quê? Porque independente da situação do salmista, né, ele pergunta para ele, por que você está abatido a minha alma? Ele reclama e ele pergunta. Por quê? Por quê? E a pergunta que eu faço para você nesta noite, por que você está assim? Por que você está sem esperança? Por que você se acha perdido? Por que você se acha abatido? Por que você se acha pressionado? Por que você se acha perseguido? Por que você se acha oprimido? Nessa noite, eu venho aqui, como homem de Deus que sou, para te dizer a você, espere em Deus. Volte a sua esperança no Deus que você serve. Não adianta simplesmente você ficar aí, olha, eu estou assim, eu estou assado, irmão, irmã, moço, moça, adolescente, jovem, obreiro, entenda que o Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Eu gosto demais da expressão de Jeremias, quando ele fala, no capítulo 29, muito conhecido de todos nós, no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar esperança a você e um futuro. Quem está falando aqui é Deus. Ah, pastor, mas Deus está falando isso para Jeremias. Ele viveu 700 e poucos anos, ou 600 por ano de Jesus. Essa palavra, irmão, a Bíblia Sagrada, ela é real dia após dia. Novo Testamento, Velho Testamento, isso aqui é a boca de Deus falando ao meu coração. É a boca de Deus falando ao seu coração. Eu preciso de verdade continuar crendo na palavra de Deus. Deus tem coisa com você. Tem. Pastor, sério, sério. Sabia disso? Eu dizia hoje, quando ministrava ali, na nossa congregação, não é? que Deus, Ele trabalha, principalmente nas pessoas imprevisíveis, em que você jamais, não é possível, não é possível, não é? Não é possível que Deus possa trabalhar na vida deste ser humano. Por quê? Porque ele não presta, porque ele não vale nada. Nossa, não é possível. Irmão, Deus, você pode não valer nada,
Mas tem uma coisa, Deus te trouxe para a luz dele, porque ele tem plano com você. Agora eu preciso crer nisto. Eu preciso acreditar nisto. Não adianta eu frequentar uma igreja, eu ter o meu nome no hall de membros de uma igreja, sendo que eu não acredito no Deus em que se prega nesta igreja. Deus, Ele está aqui nesta noite, não é porque eu quero te impressionar, é porque a palavra dele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. O Senhor está aqui, você crê nisto? O Senhor está aqui, você crê nisto? É a palavra que diz isto. Agora, o que está acontecendo, pastor? Quando Paulo escreve para os irmãos de Éfeso, lá no capítulo 1, ele fala umas coisas interessantes, né? Para que vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olha só. Para que vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Mas ele não para aí, ele continua dizendo o seguinte: as riquezas da glória, herança dele nos santos, e incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo, ele está dizendo para nós, ele está dizendo que ele ora por nós, para que nós tenhamos esta iluminação, que os nossos olhos sejam iluminados, para que de verdade essa esperança, nós possamos conhecer a esperança de um dia melhor, porque como Jeremias falou, que os planos dele não são os meus, não são os seus. Os planos de Deus para mim e para você são os melhores. Quando o salmista começa aqui a dizer, né? Clamo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido pelos meus inimigos? Quando ele diz isto, no primeiro momento, dá a entender que ele perdeu a esperança. Dá a entender que ele jogou tudo pela janela. E às vezes nós temos este pressentimento que é melhor jogar tudo pela janela. Mas Paulo, ele fala, vocês precisam conhecer a esperança pela qual ele vos chamou. Irmãos, a minha esperança não está em bens materiais. A minha esperança não está naquilo que eu pego com a mão. A minha esperança está no que eu disse hoje pela manhã, até contei isso, vou contar aqui também. Eu estava escutando uma música, aí o Roberto Carlos começou a cantar. E eu gostei da música, gostei mesmo. A irmã ali vai ficar escandalizada, não fica não. Porque a música eu lembrei da minha mulher. Lembrei mesmo. E tanto que depois até falei, eu vou oferecer a música para você. Uma música muito bonita, que fala de amor, Como é grande o meu amor por você. Acho que é isso a música, Como é grande o meu amor por você. Eu falei, nossa, que música bonita. Aí, acabou de tocar a música. Eu escutei a música e falei, poxa, eu vou oferecer essa música para a minha mulher. Depois fiz questão de achar, toquei e falei, filha, estou oferecendo para você. Não foi isso que eu fiz? Muito bem, e daí? O que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Simples. Aí, acabou a música e tal. Eu fiquei pensando no Roberto Carlos. Eu não conheço ele, nunca vi, pessoalmente, Aí fiquei pensando, falei, que coisa, Um cara, os cantores brasileiros talvez seja um dos mais bem-sucedidos. Teve muita sorte. Porque uma vez o pastor Vitorino Silva falou uma coisa para nós, talvez a pastora lembre disso. Ele falou, não basta ser um bom cantor, você tem que ter bons intérpretes, pessoas que escrevam músicas boas. Pastor Vitorino Silva falou isso para nós, uma vez lá, num congresso que nós tivemos de pastores. E o Roberto Carlos teve essa sorte. Os seus compositores foram campeão. Muito bem, e daí? O que isso tem a ver com a palavra de hoje, pastor? Tem tudo a ver. Aí você vai na vida do Roberto Carlos, casou, a mulher morreu. A primeira mulher dele morreu. Deu a ele um filho. O filho nasceu com um problema e o filho já até morreu. Aí ele casou de novo. E essa segunda mulher que ele casou, quem conhece um pouco da história dele, foi a mulher que ele mais amou. Ele dava vida por aquela mulher. Morreu de câncer. Perdeu a mulher.
E se você procurar na história dele, você vai ver que foi a maior perda que ele teve na vida foi essa mulher. Eu fiquei pensando, falei, que coisa, né? O cara tem tudo, mas não tem nada. Não tem nada. Porque, irmão, eu tenho a minha esposa há 40 anos que ela me aguenta. 40. Eu fico pensando, que sorte que eu tive. Eu tenho uma mulher 40 anos, a mesma mulher, me deu 3 filhos, abençoados. Eu sou um homem de sorte. Deus teve misericórdia de mim, mas não teve do Roberto Carlos. Por que eu estou falando isso? Porque você que está aqui é um privilegiado de Deus. Você pode estar passando pelas mesmas dificuldades que o salmista está aqui mencionando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está perdido? Pastor, estou perdidão. Pastor, não sei qual é o caminho. Jesus disse o seguinte: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas. Você está perdidão? O negócio é Jesus na sua vida. Olha para Jesus, não olha para homem, não olha para político, não olha para Jesus. Ele veio te buscar, ele veio buscar o que você havia perdido. Você se perdeu? Então hoje, você não vai falar como este camarada aqui não. Você vai falar assim, quer saber de uma coisa? Eu estava perdido, mas o Senhor me achou. Você está abatido por uma situação? Nossa, pastor, o senhor não sabe. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando. O senhor não sabe como é que eu estou. Eu não sei, mas Deus sabe. E a palavra de Deus tem uma palavra para você que está abatido. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 6 diz: Deus, porém, que consola os abatidos. É por isso que em todo tempo ele fala, espere em Deus. Por que você está triste, minha alma? Por que você está triste, minha alma? Espere em Deus, porque ele sabia muito bem que quem consola os abatidos é Deus. Irmão, irmã, moço, moça, em nome de Jesus, olha, entrega a tua vida, seja claro com Deus, fale com Deus, diga, Senhor, olha, eu estou perdido, eu estou abatido, mas a tua palavra diz que o Senhor me consola e o Senhor vai ser um bálsamo na tua vida, no nome de Jesus. Bálsamo. Mas quem sabe, como eu disse, a vida do século 21, ela nos pressiona. E como pressiona? A moça, principalmente as moças são pressionadas desde que começa, assim como dizia a minha mãe, né? Quando vira mocinha, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Quando vira mocinha, pronto. Aí tem aquele problema da beleza. É pressionada pelas colegas porque você tem que ser bonita a vida toda. Você tem que se vestir assim, você tem que se vestir assado. Os moços não é diferente. Os moços são um pouquinho pior. Porque quando faz 18 anos, você ainda é virgem? Ixi, que é isso? Está louco? Não é assim? É a pressão do mundo. É a pressão que faz com que as pessoas percam a cabeça e faz loucura. Você está sendo pressionado? Por quem? Pelos amigos? Pelas colegas? Por A ou por B? Deus tem uma palavra para você. Ele, o Cristo que morreu e ressuscitou, ele também foi pressionado. Mas tem uma coisa. Ele chega a um ponto de falar uma coisa que você fala, meu Deus, Jesus falou isso. Deus meu, por que me desamparaste? Olha só. Porque os grandes teólogos dizem que naquele momento Deus vira o rosto para não ver o que o filho dele estava sofrendo. Então Jesus diz, por que me desamparaste? Mas de repente ele fala, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Presta atenção. Primeiro Jesus diz, por que me desamparaste? Depois ele fala, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A confiança dele não foi perdida. Ele sabia para quem que ele estava entregando a tua vida. Ô irmão, você entregou sua vida para quem? Você entregou para Jesus. Por que você está desesperado? Por que você está sendo pressionado? Não!
Você entregou a tua vida para o Senhor Jesus. Então, espera nele, confia nele, e o demais ele vai fazer. Não é porque o pastor está dizendo, é a palavra dele que diz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem sabe você seja uma pessoa que necessite, não é mesmo, de uma mudança radical. E Deus, pela sua palavra, nos promete algo maravilhoso, né? Paz, alegria, algo que eu preciso demais para ter um mundo não me pressionando e não trazendo tristeza para o meu coração. Uma coisa que é uma palavrinha tão pequena, mas sem esta palavrinha pequena eu não chego a lugar nenhum. Fé. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como agradar a Deus. Não. Eu preciso entender que a minha esperança de um dia melhor é entender que a fé, ela vai fazer com que eu tenha essa esperança. Olha só, ele porém lhes disse, por que está perturbado? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Por quê? Você está com o coração duvidoso? Você está perturbado? Em nome de Jesus, exercite a sua fé. Entenda para quem você entregou sua vida. Você não entregou a sua vida para um ídolo. Você não entregou a sua vida para alguém incapaz. Não. Você entregou a tua vida para o autor da nossa fé. Você entregou a sua vida para aquele que veio, passou aqui, morreu, mas um dia chegou para os seus discípulos e falou, sou eu, está aqui, olha minhas mãos furadas, olha os meus pés, eu estou aqui, eu vivi, eu ressuscitei. É este Jesus que você de verdade aceitou. Então, a minha fé, ela tem que ser exercitada dia após dia, porque eu não tive fé e não aceitei um Cristo de qualquer maneira, não. Eu aceitei um Cristo que morreu e ressuscitou. E mais do que isto, este mesmo homem que ressuscitou e esteve com os seus discípulos, diz que vai voltar para buscar a sua igreja. Onde está a igreja do Senhor? Ele está aqui. Se ele está aqui, glorifica a Deus, porque você é a igreja. Ele falou que ele vem te buscar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na volta dele. Mas a minha esperança está na volta do Senhor Jesus. Esta é a esperança do crente. E como eu dizia hoje pela manhã, a nossa esperança e a nossa fé, ela acontece de verdade quando eu entendo isso aqui, Bíblia. Irmão, nós temos nos distanciado demais da Bíblia. Nós temos nos distanciado demais da palavra de Deus. Nós temos aqui na igreja um esquema de leitura de Bíblia. E eu pergunto às vezes para um, para o outro, então eu parei, eu desisti, irmão, parou por quê? Sabe por que você parou? Se você tivesse ouvido o podcast essas 2 últimas semanas, foi fantástico. Eu até depois peguei, João, e assisti a primeira. Quando o João, junto com mais 2 irmãos, o Milton estava também, e eles falando sobre a reforma. Mas o bacana não foi que eles falaram sobre reforma. Eles falaram por que da reforma. Porque alguém um dia começou a falar, mas peraí, na Bíblia, vocês falam uma coisa, a Bíblia diz outra. Oi, vocês estão falando uma coisa, mas a Bíblia não diz isto? Mas, não está na Bíblia isso. Você está entendendo? O diabo, ele não quer que você consulte a Bíblia. Ele não quer que você viva a Bíblia. É por isso que às vezes você vive como este camarada aqui, do Salmo 42, mas você não se preocupa em vir à escola bíblica dominical. Você não tem paciência de ouvir os irmãos ali 40, 50 minutos. Você, Bíblia, eu tenho Bíblia, ela de verdade é um grande desodorante para você. Você vive com ela aqui assim, né? É desodorante dos crentes. Mas você não usa a Bíblia, você não lê a Bíblia. Você não tem um momento com Deus.
Nem escutar, porque hoje, você pode até não ler, mas hoje tem tanta coisa nas internets que você pode escutar a Bíblia a hora que você quiser. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, Ele quer te dar a esperança que este salmista aqui, que escreveu este salmo, quando ele diz espera em Deus, essa esperança é através da palavra dele. É quando você consulta a palavra. É quando você vivencia a palavra. Quando você entende que é Deus que está falando. Você tem uma fé inabalável quando isso ocorre. O nosso problema é que hoje a gente não lê Bíblia. Nós não queremos vir à escola bíblica dominical. Nós não vamos nos cultos de ensino. A gente quer vir no domingo, comer e dizer assim, então, se Deus, irmão, Deus já te deu a maior bênção, que é a salvação da tua alma. A maior bênção não é a tua casa própria. A maior bênção não são seus filhos. A maior bênção é porque você estava condenado. Nós estávamos condenados, distante de Deus. E Ele nos chamou. Ele nos trouxe para a sua luz. E disse para nós que nós, a partir de então, éramos filhos dEle. Ô irmão, não é brincadeira não, é sério. Por quê? Olha o que ele fala. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo. Onde está o seu Deus? É isso que estão falando de você? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que você não sai dessa? É porque você deixou de acreditar no Deus que você serve. A Bíblia, ela está repleta de homens e mulheres de Deus que nos momentos cruciais da vida, em que eles estavam de verdade, como esse salmista, dizendo assim, ó, a casa caiu, e Deus entra com misericórdia. Deus entra com misericórdia. Quando Jesus encontrou aquele paralítico lá no poço, lá no tanque de Betesda, ele chega e tal, e o cara fala assim, eu estou aqui há tantos anos, mas não tem quem me coloque no tanque. Quando a água mexe, não tem. Ele sabia que tinha pessoas que pulavam no tanque muito primeiro que ele, não tinha mais esperança. Mas naquele dia, a esperança foi até ele. A esperança está aqui nessa noite, se chama Jesus. Ela está aqui, você precisa crer nisso, precisa vivenciar isto. O salmista, ele reclama o tempo todo. O tempo todo. Ele fala que, como eu disse, as lágrimas são meu alimento. Meu coração se enche de tristeza. Olha só, ele fala isso o tempo todo. Mas o tempo todo ele fala, espere em Deus, minha alma, espere em Deus. Nessa noite, eu vim aqui para dizer para você, espere em Deus. Coloque as suas dificuldades, as suas ansiedades diante do Senhor, tá? Deus deseja te dar esperança. Bênção através de uma esperança. Não é uma esperança morta, uma esperança viva. Viva. Deus, Ele está preocupado com você. Você precisa ter esta convicção. O maior problema nosso é nos achar pobrezinhos, miserávelzinhos de Jesus. Você não. Não. Você é a igreja do Senhor Jesus, que Jesus está lá do lado do Pai, ansioso para que o casamento aconteça. Onde está a noiva de Jesus? Está aqui? Você é a noiva de Jesus. Você precisa acreditar nisso. Nós precisamos ter essa convicção, irmãos, que nós somos a noiva. E o noivo, ele fica, em todos os casamentos que eu fui, o noivo entra primeiro. E ele fica na frente, aguardando a noiva. Não é assim? Este Jesus, ele mesmo diz que nem ele sabe o dia nem a hora em que o Pai vai mandar buscar a sua noiva. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele está querendo buscar a sua noiva. Deixa eu fechar dizendo para você. O salmista, no Salmo 40, no versículo 1, numa versão um pouco diferente daquela que você conhece, diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro.
Amém? Você pode dizer como esse salmista? Será que você pode falar como ele? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Olha só, ele não fala que ele colocou toda. E ele se inclinou. Opa! Tem ali um camarada colocando toda a esperança em nós. Vamos se inclinar para ele. E ele conclui. Ele ouviu o meu grito de socorro. Deus, hoje, ouve o teu grito de socorro. Deus, hoje, ouve o teu grito de socorro. Espere em Deus. Baixa a cabeça, vamos orar. Ó Senhor amado.